Olha, nós estamos aí acompanhando o mundo ocidental de uma maneira geral, Estados Unidos, Europa e o Japão, estão fazendo uma grande pressão em cima da Rússia através de uma série de sanções de ordem econômica e financeira. E aí surgiu uma seguinte indagação. O Brasil pode ser atingido por essas sanções que afetam a Rússia? Nós pedimos à professora do Departamento de Economia de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Luísa Perufo, para conversar conosco. Professora, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Muito obrigado. Doutora Luísa, professora, e aí, o Brasil pode ter algum reflexo disso ou está circunscrito só lá a Rússia e seus aliados? Bom, o Fabian, né, que foi o jornalista da Sputnik, que pediu para eu comentar esse tema, na verdade a pergunta dele me pegou um pouco de surpresa, no sentido que eu não vejo, assim, nenhum movimento imediato, né, que indique que o Brasil vai ser alvo do tipo de sanção que a Rússia está sendo, no sentido de que esse tipo de medida, né, o que são, então, as sanções financeiras, né, são movimentos que, por parte dos países que, né, nesse caso, a coalizão liderada pelos Estados Unidos, que corta, basicamente, o acesso da Rússia, nesse caso, né, à infraestrutura de pagamentos internacionais, ou seja, isso impede que a Rússia pague compras, né, sejam bens, serviços, ativos financeiros, envolve também, no caso da Rússia, o congelamento, né, dos ativos que estão denominados em dólar, e isso impõe um custo muito alto para a economia, né, o objetivo desse tipo de medida, que é uma medida, eu acho que é importante não banalizar, assim, o uso das sanções, né, é uma medida muito drástica, né, isso não é algo que os países saem fazendo por meras divergências de, seja lá o que for, política externa, né, questões econômicas. Isso, no caso da Rússia, né, a justificativa é tentar impedir, né, a invasão, a continuidade da invasão, né, e criar custos financeiros para tentar mudar o comportamento. Tem uma expressão que eu gosto bastante do professor Hernani Torres, que ele chama a bomba dólar, né? Então é como se jogasse uma bomba no país através de questões financeiras. Agora, isso é, assim como uma guerra, né, uma medida de última instância. A gente, né, os países, Estados Unidos especialmente, né, que é o país que lidera o controle não só das principais instituições financeiras internacionais, mas também o país que emite a moeda que é mais utilizada internacionalmente, né? Isso não é uma coisa para ser feita, vamos dizer assim, os Estados Unidos ou o Brasil divergiram numa questão X, então os Estados Unidos vai impor sanções financeiras. Isso é quase a mesma coisa que dizer, bom, então os Estados Unidos vai entrar em guerra com o Brasil, né? Por uma divergência. Inclusive porque, vamos dizer assim, se a gente pensar no contexto mais amplo da disputa que se desenrola entre Estados Unidos e China, isso seria o sonho da China, né? A melhor coisa que os Estados Unidos poderiam fazer para a China conseguir viabilizar, impulsionar os sistemas alternativos que ela tem desenvolvido seria impor sanções num país com a relevância do Brasil, né? Então, assim, eu diria, né, que é numa primeira reação que a gente não deve, eu realmente não vejo isso acontecendo no curto prazo. O que pode acontecer, né, eventualmente, isso tem acontecido com a Rússia e seus principais parceiros comerciais, é que no momento em que a Rússia não consegue viabilizar os seus pagamentos, bom, aí a Rússia tem um problema para continuar o comércio internacional dela, né, para fazer comércio, e aí ela acaba tendo que justamente usar sistemas alternativos, né, e a China tem sido, assim, o principal país que tem preenchido esse vácuo deixado pelos Estados Unidos. Professora,
Salvo engano, a posição do Brasil é de neutralidade no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E nós somos importadores, fortes importadores do diesel russo, que até chega mais barato no Brasil, e também de insumos para a agricultura, especialmente fertilizantes. Quer dizer, essa posição de neutralidade ajuda nessa manutenção de produtos que interessam também ao Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que, né, o Brasil e outros... o Brasil é um dos países, né, que não entrou nessa coalizão contra a Rússia, que na verdade é uma coalizão bastante representativa, né? Eu tenho um dado de um artigo publicado no início do ano passado que mostra que a coalizão contra a Rússia, ela representa mais de 90%, né, os países que fazem parte dessa coalizão, eles representam mais de 90% das reservas monetárias globais, quase 80% do investimento global e 60% do comércio e do produto global, ou seja, uma coalizão muito grande. O Brasil, ele né, como tu comentou ali no início, então, Estados Unidos, União Europeia, Japão e os aliados tradicionais, né, são muito fortes. O Brasil, ele é um dos países, vamos dizer assim, grandes, representativos, né, que fica nessa posição de não se vincular, né, com nenhum dos lados. E acho que sim, isso é importante para garantir a manutenção das relações comerciais com a Rússia. Perfeito. Professora, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde você dá aula, a maioria dos professores são homens ou são mulheres? São homens. São mulheres? Não, são homens. São homens. Faculdade de Economia, né? São homens, não só os professores, mas os alunos também. E na área de economia? Tá certo. Tá certo. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Professora Luísa Peruf, que é professora do Departamento de Economia. A gente está perguntando, porque aproveitando aqui no Dia Internacional das Mulheres. Ela é do Departamento de Economia, onde ela trabalha dizendo que a maioria lá é homens.